que mais me fez ganhar dinheiro nos últimos tempos foi investindo consistentemente 50, 100, às vezes até R$ 200 por mês nos últimos quase 10 anos da minha vida. Esse vídeo parece aquele início de que, caralho, aqui vai vir um hack maravilhoso e espetacular. Obviamente, essa não é a minha visão aqui com você, como você já sabe, mas algo que realmente eu gastei nos últimos anos da minha vida, pouco dinheiro e que me trouxe retornos, que eu posso dizer milionários, querendo ou não, que foram os da minha empresa, da Autêntica, e fez com que de fato eu me transformasse uma pessoa completamente diferente do que as outras pessoas do mercado. E além disso, fez também com que eu tivesse maior capacidade de liderança, maior capacidade, portanto, de me relacionar bem com as pessoas, como por exemplo a minha esposa, os meus amigos, como também com os meus professores. Esse investimento que eu quero te revelar aqui, ele é super misterioso, mas agora sem nenhum tipo de brincadeira, é o tipo de investimento que muda completamente a empresa e completamente a vida de qualquer pessoa. Estou um pouco resfriado hoje, mais cedo eu estive no hospital e eu fui levado para um exame onde eu tomei anestesia geral. Então hoje eu estou um pouco esquisito na parte da tarde, estou um pouco lento, sonolento pra caramba, estou com um sono que parece que eu não durmo 3 semanas. E eu fiquei pensando muito no que eu falaria hoje, como seria a nossa conversa hoje. E é uma conversa que eu já queria ter tido antes com vocês, mas hoje eu acho que é o momento perfeito. Por quê? Hoje, quando eu fui levado para fazer o meu exame do coração, eu me esqueci o nome do exame agora, me fugiu completamente, meu cérebro está um pouco lento hoje, mas de forma resumida, é como se fosse uma endoscopia, só que ao invés para ver o estômago, eles foram ver o meu coração, então tem outro nome para este exame. E no caso, eu sendo levado lá para o centro médico e etc., eu fui me lembrando de que hoje é a quarta-feira de cinzas, ou seja, é o início da quaresma. E isso fez com que eu meditasse sobre algumas coisas nas quais eu refleti que era enquanto eu aguardava o médico quietinho lá na sala, né, de cirurgia, porque eu fui levado para um centro cirúrgico para fazer este exame e a médica atrasou um pouco porque estava atendendo pacientes que estavam com emergência. Obviamente não fiquei bravo nem nada, só fiquei lá quietinho, refletindo sobre o que eu faria nessa quaresma e o que eu diria aqui para os meus amigos, as pessoas que eu gosto, fazerem em sua quaresma, ou seja, em seu momento de algum sacrifício, de sacrificar um prazer em prol de algo maior. E eu refleti bastante e eu cheguei numa conclusão de que o que de fato eu sacrifiquei por muitas vezes na minha vida e que me fez crescer absurdamente e servir absurdamente melhor as pessoas. Bom, então, um pouquinho antes de eu apagar, me lembro exatamente a imagem que veio na minha cabeça, que foi sobre o sacrifício do estudo, do livro. Olha só, pessoal, as pessoas atualmente, hoje, elas no Brasil, elas estudam muito pouco. É muito triste nós estarmos num país onde quase 100% da nossa população não lê nenhum livro por ano. Então aqui, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, eu queria te começar a convidar a olhar para o que eu vou te mostrar aqui e, obviamente, eu quero te dar conselhos de como estudar e de como começar e de como você pode usar o sacrifício dessa quaresma, caso você seja católico ou caso você não tenha nenhuma religião, mas que use esses próximos 40 dias então para desenvolver um novo hábito, para você matar o teu velho eu, para dar espaço para um novo eu. Porque todo dono de empresa que para de crescer, a empresa para de crescer. Nunca se esqueça, a tua empresa hoje é do teu tamanho. Se hoje você fatura 1 milhão, é porque a tua cabeça tem um tamanho de R$ 1 milhão quando se trata de conceitos, técnicas e negócios. Se a sua empresa, como a minha, fatura 20 milhões por ano, é porque minha cabeça é de 20 milhões, a minha cabeça não é de 20 bilhões, não é de 100 milhões de reais ainda. Me falta técnica, me falta conceitos, me falta aprender mais, estudar mais, me entregar mais de forma correta, usar melhor o meu tempo para aquilo que realmente vai fazer o negócio crescer. Mas o que eu quero te dizer aqui então é que existe essa chave, essa clave que realmente vai tornar você maior. E como eu disse, antes de apagar a minha cabeça completamente assim, eu refletindo ainda antes do meu exame, eu falei assim, cara, eu acho que é exatamente isso que eu quero falar com as pessoas, porque se eu pudesse deixar uma mensagem para elas, porque caso hoje fosse meu último dia, meu último vídeo,
eu queria deixar um grande presente. Então esse vídeo eu estou gravando do fundo do meu coração para você, porque, como você já sabe, ou se não sabe, eu já tive 3 vezes na cama do hospital. Uma, eu nasci com um problema no coração chamado Wolff-Parkinson-White, um problema eletrônico no coração. E eu sempre tive arritmias cardíacas severas na minha juventude toda, mas elas paravam e aconteceu em 2014 de eu desmaiar sozinho, porque não parou essa arritmia, então deu falta de oxigênio no cérebro, eu desmaiei e acordei horas depois, recuperei. Em 2016 eu tive uma arritmia muito aguda e foi a primeira vez que eu fui para o hospital e lá eu tive que tomar vários choques no peito para eu voltar ao normal. Só que ali ainda não tinha caído a minha ficha sobre que a minha vida poderia acabar, eu era um tanto quanto imaturo e soberbo. E aí, em 2018, Deus bateu na minha porta de novo. Na época, para você ter ideia, eu era até ateu, né? Nem tinha esse negócio de religião, enfim. Na verdade, eu era um ignorante, porque nunca tinha estudado. Então, como é que eu posso dizer que eu não gosto ou não de algo, ou se eu sei ou se eu não sei de alguma coisa, se eu nunca estudei de verdade? Né? É como uma criança que fala que não gosta de um alimento quando ela nunca provou antes. Isso seria uma hipocrisia imensa. Pois é, eu era um grande hipócrita. E soberbo. Em 2018 eu tive mais uma arritmia cardíaca severa, inclusive se você buscar aqui no YouTube, né, William Celso quase morreu, ou Renato Cariani, alguma coisa assim, você vai ver que tem um vídeo meu, até na cama do hospital de 2018, enfim, eu tive uma arritmia severa. E ali eu tomei vários choques no peito para voltar também. E ali eu tive uma EQM em 2018. Um dia eu posso falar sobre a EQM, que é a experiência de quase morte. Ali minha vida mudou completamente. Eu comecei a me transformar numa pessoa muito diferente. Depois, né, de 3 bicudas na bunda de Deus, né, você tem, porra, né, acorda, burro. Enfim. E aí, agora em dezembro, né, do ano passado, 2025, dezembro do ano passado, meio do mês, a arritmia voltou. Eu tive uma arritmia não tão severa, mas tive que ir para o hospital. Passei um dia na UTI, foram 2 dias no total de hospital praticamente. E ali eu consegui refletir sobre muitas coisas e principalmente agora que eu tenho uma vida espiritual mais ativa, eu entendi que de fato quem nos mantém nesta realidade é Deus. Um dia a gente pode ter uma conversa sobre mais teologia e etc, que é um dos temas que eu estudo. Mas o que você precisa compreender é o seguinte: esse conselho que eu vou te dar é como se fosse um último conselho. O que eu gostaria de realmente deixar para as pessoas, dentre tudo aquilo que eu tenho de precioso dentro de mim, que eu aprendi, que eu pude vivenciar, que realmente poderia transformar a vida das pessoas de uma forma concreta, real e que realmente durasse no tempo. Ou seja, para que as pessoas, através deste hábito, conseguissem construir vidas que ficam no tempo, ou no mínimo feitos grandes, ou até mesmo um legado, né? O legado é aquilo que transcende ao tempo. E eu cheguei à conclusão que era o estudo, que era o sacrifício de você criar essa disciplina de estudar e ler. Então eu comecei o vídeo, né, com o nome disso, eu esqueci, eu tô lento hoje, peço desculpas, estou aqui, clickbait, né? Então eu comecei ali com clickbait, né? Você clicou, caramba, 3 dicas para eu fazer muito mais dinheiro, para a empresa ficar multimilionária igual a do Will e tal. E infelizmente o que eu vou te passar aqui é trabalhoso, é árduo, é difícil, leva tempo, mas é a única construção real na qual a sua personalidade, a sua vida e o seu negócio, a sua marca pode crescer de verdade. Então vamos lá que eu quero começar agora a falar sobre o tema, após então ter, antes de apagar, meditado que o melhor tesouro que eu posso deixar para você é a habilidade de estudar, e tem uma forma de fazer isso na qual eu quero trazer, porque eu tenho certeza que você vai poder crescer muito a tua empresa, ajudar muito melhor as pessoas, transformar de fato o nosso Brasil através do seu negócio, através da sua marca bem posicionada, porque você terá clareza e força e entender de fato do porquê você está defendendo e se posicionando a respeito daquilo que você está se posicionando e fazendo. Então vamos lá. Deixa eu dar uma suada aqui no nariz. Em 2018, depois da minha parada do coração, né, e eu tomei vários choques para voltar, quando acordei, após a experiência de quase morte, que um dia eu conto, eu acordei com um xixi no meu corpo, né, então estava fedendo a xixi, e acordei, obviamente, exausto, cansado ainda, mas obviamente alegre por estar vivo e bem. Me lembro até de olhar para o canto da sala
do lado direito e perguntar para a enfermeira que estava na sala. Eu perguntei para ela, eu tô vivo? Ela falou assim, o senhor está assim. Eu dei uma olhada assim, meio grogão, meio, cara, o que aconteceu, né? Eu perguntei para ela de novo, você tem certeza? Ela deu risada, tenho sim e tal. Eu falei assim, caralho, que loucura. Porque eu tinha acabado de ter essa experiência de EQM, que é a experiência de quase morte, que foi uma experiência vívida na minha cabeça. E o ponto é que eu estava todo ali, acabado, com um cheiro ruim, etc. E eu assinei para sair do pronto-socorro, porque o problema que eu tenho no coração, depois que ele estabiliza, acabou. Não tem mais nada para fazer no hospital. Foi como em dezembro agora. Fiquei 2 dias lá no hospital, UTI, o caralho é 4, o coração estabilizou, os batimentos, já pode assinar alta para ir embora, porque não volta depois, né? E aí eu assinei para ir embora aquele dia. Me lembro que eu cheguei em casa por volta de umas 10, 9 e pouco da noite. Enfim, minha mãe, muito carinhosa, fez um jantar para mim, etc. Alguns amigos muito preocupados estavam em casa para me ver também, ver se eu estava bem, enfim, comemos. E eu me lembro que eu fui para um banho, tomei um banho, saiu aquela carniça, aquela coisa de hospital de mim, sabe? Aquela sujeira. E eu me lembro até hoje do sono, um sono bem parecido com o que eu tô hoje, e assim, inclusive assim, de arder os olhos, de você perder até a consciência, assim, caramba, né? Tô acordado. E eu me lembro que aquele dia eu sentei e eu li 10 páginas de um livro. Naquela época eu já tinha começado a ler um pouquinho, e eu me lembro que eu sentei e li 10 páginas de um livro, mesmo exausto, muito cansado, porque eu tinha uma consciência. Em 2018, eu tinha acabado de quebrar mais uma empresa, foi a minha terceira empresa quebrando, e eu por muito tempo não tive dinheiro para ir no supermercado, para você ter ideia. Por 10 anos da minha vida, eu todos os dias que eu ia no supermercado, eu ia diariamente no mercado porque eu era atleta de fisiculturismo, como também empreendedor, eu contava dinheiro para comprar o que eu tinha que comer. Raras foram as vezes, assim, deve dar para contar no dedo que eu tinha a grana realmente para pagar ali a conta. Quantas e quantas vezes eu não deixava o ovo na fila ou o frango que passou R$ 2 e eu não tinha como pagar e eu aí ficava. Enfim, eu tinha acabado de quebrar novamente financeiramente, mas naquele tempo, lá naquele momento, há 9 anos atrás já quase, eu falei assim, bicho, a única coisa que vai de fato mudar minha vida é estudar. Porque se eu tô errando, se eu tô quebrando, se dá ao fato de eu não saber o que fazer, de tomar decisões erradas pelo fato que eu não tenho o conhecimento para tomar as decisões certas. E eu entendi que naquela época eu não tinha dinheiro para pagar mentores, eu não tinha dinheiro para pagar cursos, eu não tinha dinheiro para investir em mim, além de 30, 50 reais que me sobrava para eu estudar, para eu comprar um livro e começar a estudar. E foi ali que começou a minha vida autodidata. Desde então, obviamente já fiz muitos outros cursos e formações, mas o meu melhor amigo até hoje, o meu melhor professor diário são os livros. E foi nesse dia que aconteceu este fato de, mesmo exausto, nessa situação, eu ter estudado, foi aí que virou minha chave, que a única coisa que eu poderia levar para o resto da vida, e aí no caso eu digo, né, esse hábito, se tem um único hábito que eu deveria levar pelo resto da minha vida é o hábito do estudo, porque ele me tiraria de onde eu estava. E aí no caso, se até no dia que eu quase morri, todo fudido de cansado e enfim, ferrado, eu estudei, qual é a minha desculpa para não ler, para não estudar num dia então que eu estou bem? Como é o dia de hoje, né? Eu estou cansado, com sono por conta da anestesia geral. Eu não tenho uma desculpa para não estudar daqui a pouco. Enfim, e foi a partir deste momento então que eu comecei a ler, e eu quero te dizer uma coisa que eu preciso confessar para você. Se hoje, né, tenho a autêntica que nos últimos anos, somando os faturamentos, deixa eu somar aqui que eu estou meio lento, desculpa. Olha só, nos últimos 3 anos, a gente pode falar, eu posso te afirmar que a gente faturou mais de 40 milhões de reais. Não foi através de coisas magnânimas e investimentos absurdos. Foi através de livros de 20, 30, 50, 100 reais que eu comprei e investi nos últimos anos da minha vida. Então olha que louco isso. E muitas vezes eu vou falar assim com honestidade para você. Muitas vezes eu me senti de certa forma um farsante de cobrar o que eu cobro hoje das pessoas por, sei lá, eu li uns livros, sabe, cara, né? Eu li uns livros e aprendi isso aqui que eu estou fazendo agora para você. É claro que eu sei que não são só alguns livros, né? É quase uma década de estudo diário. É óbvio que isso tem um peso, é óbvio que isso é grandioso, mas para mim tornou-se algo tão óbvio, tão banal, que
cara, isso custa, né? Enfim, eu já tive essa crise há um tempo atrás. Hoje em dia é óbvio que eu sei que vale muito, porque eu entro no negócio, eu vou, quando a gente começa a construir a marca de uma empresa e a posicionar ela, cara, a gente tem centenas de cases de empresas que saíram ali de um faturamento pequeno para um faturamento de milhões, e empresas que tinham o faturamento de 500 mil por mês, tal, e etc, para 2, 3 milhões por mês. Então a gente tem dezenas e dezenas, centenas de casos assim, graças a Deus. Então eu sei que vale. Mas o ponto que eu quero chegar é, tudo que eu construí foi através de livros, de pedaços de papel de R$ 50 que eu me devotei a estudar. E agora, depois de ter compartilhado um pouco da minha vida com você, um pouco da minha, até, eu não vou dizer, um pouco da minha vida pessoal mesmo, assim, do meu coração para ti, eu queria te ensinar como que você poderia começar hoje esse hábito na sua vida. Porque se existe algo que me tornou então, para concluir, numa pessoa melhor, numa pessoa que hoje tem prática de vida intelectual, não sou um intelectual, porque um intelectual devota a vida dele a isso, mas eu sou um estudioso, né? Então eu tenho, né, essa coisa do estudo. Se hoje eu me tornei numa pessoa mais responsável, numa pessoa que pratica as virtudes de forma consciente, né? Ou seja, tem ações boas e escolhe melhor do que as outras pessoas. Tem um casamento hoje que, graças a Deus, é saudável, muito por sinal, né? Eu com a minha esposa, nós estamos juntos desde o início, já vai fazer, eu acho que mais de 4 anos, e nós nunca tivemos uma briga, para você ter ideia. Assim, briga séria, sabe? Tem aquelas, né? Enfim, mas nada sério, graças a Deus. E, além disso, também, se hoje a empresa veio crescendo tanto e hoje eu tenho tantas pessoas boas ao meu entorno e clientes maravilhosos, é por conta daquilo que eu sei. Nunca se esqueça, as pessoas vão atrás daquelas que têm mais conhecimento. O homem é um ser imitativo, nós somos seres miméticos, nós imitamos as pessoas e a nossa alma está para o bem, então nós sempre vamos tentar imitar alguém que é melhor do que nós. Se hoje tem tantas pessoas que de certa forma me imitam ou querem estar perto de mim, eu devo isso aos grandes mestres, aos grandes autores que existiram já no mundo, alguns que ainda existem, mas a maioria dos caras que eu leio são caras que já morreram, e além, obviamente, dos meus professores atuais, nos quais me ajudam todos os dias, com seus cursos, com suas aulas e etc. E aqui vamos entrar na parte prática do vídeo. Gostaria que você lutasse e desenvolvesse e usasse essa quaresma, caso você tenha religião, ou os próximos 40 dias como um desafio pessoal para que você deixe o seu velho eu de lado e adquira um novo eu. Eu quero que você deixe as suas impotências toda vez, só para deixar claro para você que você diz, não consigo resolver isso, ou você reclama, você está dando um diagnóstico público da tua incompetência, da tua incapacidade de resolver um problema por conta que você, de certa forma, com todo o amor do mundo, é burro, né? Você não sabe resolver aquilo, por isso que você reclama, por isso que você enche o saco. E eu quero que você deixe esse velho eu, esse velho empreendedor de lado, para o novo empreendedor que deve vir à tona. E esse empreendedor só vai surgir com esforço diário, como um diamante que é lapidado, você precisa lapidar a sua inteligência para que ela brilhe e então as pessoas enxerguem a magnanimidade que você tem como líder, como dono da marca, como comunicador da marca, caso você seja o rosto da sua empresa e, consequentemente, as pessoas queiram estar perto de você. Número 1. Gostaria que você tivesse 3 cores de caneta. Então, de forma prática, eu vou te ensinar como é que eu estudei, como é que eu desenvolvi meu método de estudo nos últimos anos da minha vida. Número 1, 3 canetas. Ou, aqui no meu caso, eu tenho uma caneta, né, verde, né, eu adoro caneta tinteiro. Então, aqui tem uma caneta tinteiro, eu amo tinteiro. Essa aqui é a minha segunda tinteiro, enfim, eu gosto muito. Às vezes ela dá uma borrada de tinta. Ou uma lapiseira, ou seja, um lápis, ou se não uma caneta preta. Eu gosto de lápis porque eu gosto de fazer alguns desenhos, às vezes eu apago e etc. Né? Essa lapiseira, inclusive, eu comprei em Roma, na primeira loja de canetas do mundo. Né? E, enfim, bem legal essa história, um dia eu posso contar ela. E uma caneta vermelha, né? Que eu tenho uma velha e boa Bic. Como é que você vai usar essas canetas para ordenar o seu estudo? Número 1. Para títulos, eu sempre uso uma cor fixa. Você pode escolher a cor que você pode usar. Você pode deixar os seus títulos, por exemplo, para caneta verde. Né? Então você faz os títulos sempre de caneta verde. Beleza? Essa é a primeira coisa. Os textos, coisas que são importantes. Tome nota,
sempre com um lápis, ou se não, uma caneta azul. E aqui a caneta vermelha para coisas extremamente importantes. Eu não sei se vai dar para ver bem no vídeo, mas aqui eu tô com um Moleskine, um dos meus Moleskines de estudo. Aqui você pode ver, ó, que nós temos aqui, né? Acho que vai dar para ver legal. Azul, vermelho, né? E aqui a gente tem preto. Ou seja, aqui eu tô usando, eu tô brincando com as três cores. Tem o verde aqui para os títulos que deve estar aqui atrás. Na época eu estava usando então azul para coisas importantes, vermelhos para extremamente importante, lápis para fazer um desenho ou se não alguma coisa, né, que eu queria personalizar um pouco durante o estudo. Aí você pode me perguntar, Will, o que é estudar? Né? Aliás, o que é anotar? Bicho, simplesmente aquilo que tu acha importante. Muitas pessoas querem uma forma perfeita para começar a estudar. E eu digo, cara, só comece a estudar anotando as coisas que importam para você. Porque em cada momento da sua vida é como se faltasse uma peça do quebra-cabeça. Então você vai ler um livro, às vezes 10 vezes, e você, a cada vez que você o lê, você o lerá de uma forma diferente. Então não se preocupe com o que você vai anotar, se você vai anotar tudo que é certo, etc. Mas anote. Né? Então, esse é o primeiro conselho. Quando você toma notas, você consegue fixar melhor aquilo que você está aprendendo. O segundo conselho que eu tenho para te dar para que você ordene a sua vida de estudos é: custe o que custar, não importa quando ou como, mas eu vou estudar X tempo por dia. Will, mas você não acha melhor eu estudar cedo, ou à noite, ou à tarde? Cara, vamos ser honestos mesmo? A vida real é um caos, porra. A vida real te pega de calça curta o tempo inteiro. Às vezes amanhã você perde o horário do relógio, não acordou e vai ficar sem estudar porque você tinha colocado que você ia estudar sempre de manhã. Aí, sei lá, hoje à noite você fala que ia estudar de noite, mas a tua esposa ou teu esposo chega em casa, tem um evento especial para ir hoje, você tem que ir, aí você vai deixar de estudar. Então assim, bicho, até a hora de dormir, custe o que custar, você vai ler 30 minutos por dia, ou 10 fucking minutos por dia, 20, eu não sei a caceta de tempo que tu vai colocar. Mas o que você precisa ter claro aí na tua cachola é, custe o que custar, eu vou estudar X tempo por dia. E essa promessa ela tem que ser cumprida, porque aqui existe a virtude da fortaleza. Ou seja, você vai resistir ao cansaço, vai resistir às suas desculpas, você vai resistir às suas vozinhas internas de pequenez, para dar, né, que é a vozinha da preguiça, que é a vontade de ficar preguiçoso, e vai pegar esta mesma vontade para a vontade de ser grande. Então você precisa aprender a negociar com você e colocar isso como prioridade máxima. E o terceiro e último ponto aqui que eu trago para você, na minha vida de estudos, coisas que eu aprendi é: quais livros ler? E eu te digo, comece de onde você está. Comece pelos livros técnicos da sua área. Sei lá, você tem uma empresa. Cara, vai ler livros de empresa. Ah, mas eu não sei qual livro começar, me dá uma dica. Eu não vou dar, porra. É só você colocar no ChatGPT ou no Google, fala assim, lista de livros obrigatórios sobre empreendedorismo. Vai lá e lê todos, entendeu? Foi dessa forma que eu comecei. É aquilo que o professor Olavo de Carvalho diz: cave onde você está, comece de onde você está, para de querer inventar moda, porque lendo um livro, lá você vai ver um autor que vai te levar para outro autor, de um outro livro ali que você vai comprar, outro, e dessa forma você começa a crescer e a se ordenar. Então, esse é o conselho que eu tenho para te dar sobre essa coisa de, tem que escolher um caminho perfeito. Bicho, começa de onde você está, beleza? O último ponto que eu queria apresentar para vocês aqui agora, que é o mais importante de todos, é a divisão do estudo. Então, vamos supor que você evoluiu um pouco e eu queria que você tivesse uma divisão de estudos melhor. Qual divisão de estudos que é essa? Bom, você pode estudar 20 ou 30 minutos algo da tua área e você pode separar 5 ou 10 minutos para literatura clássica, ou seja, começa com Machado de Assis, que é brasileiro, porque você tem que entender um pouco de literatura. 5 minutos, literalmente 5, Will, mas 5 não vai render nada. 5. Isso já estou falando para quem está evoluído, tá? 5 minutos. E mais 5 minutos de algum livro de leitura espiritual. Pode ser a Bíblia ou algum livro de temas de teologia. Então, olha só, eu acabei de montar o seu plano de estudos. Por quê? Você precisa desenvolver a maior parte do tempo estudar a coisa técnica aí do teu setor, porque você no teu trabalho, aquilo que você faz no teu ócio, o tamanho que você tem na tua empresa
é correspondente à forma como você usa o seu tempo de ócio, ou seja, o seu tempo fora da empresa. Se o seu tempo fora da empresa é pão e circo, a tua empresa vai se tornar um pão e circo. Se o seu tempo fora da empresa é vendo série, a tua empresa ela vai começar a virar ali uma certa novela e você não vai ter mais recursos para lidar com os problemas. Se o seu tempo de ócio é estudando, você vai ter recursos para lidar com os problemas porque você está aprendendo sempre e evoluindo todos os dias um pouco. Entendendo então este ponto 70 até 90% do seu tempo estudando uma coisa técnica da sua área. 5 minutos, literatura, ou lendo, né, nos tempos disponíveis. E 5 minutos, uma leitura espiritual. Notas eu já expliquei quais autores você deveria ler e de onde começar, e a forma como você deve separar. Nunca se esqueça, depois daquele dia de 2018 que eu falei para mim, cara, se até no dia que eu quase morri eu estudei, qual a minha desculpa hoje para não estudar? E a minha pergunta que eu faço para você é, se hoje fosse o seu último dia, qual desculpa você daria para não fazer o que deve ser feito? Como é que você gostaria de entregar a sua vida hoje, ao final do dia, para Deus? Como é que você gostaria hoje de, quando for dormir, colocar a sua cabeça no travesseiro? Você gostaria de dizer, amanhã eu faço, ou caralho, fiz tudo o que eu pude hoje? Deixe de colocar as coisas para amanhã, caceta. Bota para hoje, 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 hoje. Hoje é a única coisa que você tem capacidade de controlar e cuidar. Cuide do hoje, para que o seu amanhã seja grande. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto. Duplo bíceps aqui para acabar, né? Eu esqueci aqui nos últimos vídeos, um duplo bíceps aqui para acabar. E eu peço, por favor, que essa conversa que nós tivemos aqui, você compartilhe com outro empreendedor. E, se puder, coloque aqui nos comentários o tema ou outros temas que você gostaria de ver por aqui, mas não obstante, o que você achou desse vídeo também? Ouvir o seu comentário é como se fosse um diálogo. Então, é muito bom eu ver o que vocês estão comentando. Como vocês podem ver, estou respondendo a todos os comentários, num diálogo, perguntando e anotando os temas que vocês querem ouvir também, para que eu possa levar a nossa conversa e o nosso diálogo cada vez mais perto do teu coração, para que te ajude no dia a dia, para que a tua marca volte ao eixo, para que a tua vida volte ao eixo, para que você seja grande e de forma correspondente a sua empresa seja grande também. Por último, se inscreva no canal, deixa seu like, aquela coisa bonita toda, e compartilhe esse vídeo principalmente com algum dono ou dona de empresa que precisa ouvir essa conversa e crescer junto com você, como eu tenho crescido por aqui também. Tamo junto, valeu!